Seja muito bem-vindo no meu canal. Aqui você aprende tudo sobre monetizar o seu conhecimento, ou seja, se posicionar com conteúdo, envelopar o seu conhecimento como produto e, claro, estratégias para você vender online e transformar o seu negócio digital em um negócio online, ou até mesmo se você não tem um negócio ainda e quer utilizar a internet para ganhar liberdade de tempo, liberdade geográfica e principalmente liberdade de escolha. Vamos lá. Ponto 1, vamos direto ao ponto, tá? Por que eu posso falar sobre podcast e por que você deveria me ouvir? Eu tenho um estúdio de produção de conteúdo especializado em podcast lá no Rio de Janeiro. Agora eu estou aqui na Serra da Estrela, em Portugal, mas a minha empresa rola lá, né? Meu negócio físico acontece lá. E a gente já fez muito mais do que 100 milhões de views para os nossos clientes. Isso significa que a gente sabe o que dá certo e sabe o que dá errado. Lembrando, aqui é um passo a passo para você que quer transformar conhecimento em dinheiro na internet. Aqui não é para pessoas que querem ter um podcast para brincar ou apenas bate-papo, sem qualquer objetivo de monetizar seu conhecimento, ou até mesmo para pessoas que querem só criar um podcast de entretenimento. Olá, meu nome é Gabriel, sou publicitário e eu ajudo especialistas reais a ganhar dinheiro real, destravando seu posicionamento digital. Sou empreendedor e trabalhei com dezenas de empresas e grandes nomes do marketing digital brasileiro. Eu tinha uma produtora de audiovisual e atendi mais de 3.000 clientes em 15 países diferentes. Mas durante 10 anos eu tentei conciliar tudo isso com meu posicionamento na internet e simplesmente não deu certo, eu não consegui. Então, decidi no dia 23 de agosto de 2022 queimar a ponte, fechar essa empresa e focar em mim, como especialista digital. Essa aventura levou 2 anos para ser concluída e 16 horas por dia de muito trabalho para finalizar essa fase da minha vida. Agora, eu compartilho todo o meu conhecimento e método para transformar o propósito das pessoas em negócios digitais. Aqui, nesse canal, eu falo sobre posicionamento, produto e como vender o seu conhecimento na internet de uma forma autêntica, utilizando um marketing proposital. Nesse vídeo eu quero te ajudar a se tornar um líder do seu nicho na internet e viver uma vida seguindo as suas regras. Seja muito bem-vindo. Vamos lá, ponto 1, passo 1, já pense em patrocínio. Empresas que querem o público que você vai atrair ou o público que você já tem se interessam e muito por patrocinar o seu podcast. Se você atrai o público que compra o produto ou serviço dessas empresas, com certeza eles vão ter interesse, porque o podcast é uma ferramenta incrível de conteúdo denso. Hoje, com a atenção tão difundida e a dificuldade das pessoas de prestarem atenção mais do que, 30 segundos em qualquer coisa, o podcast se mantém firme, forte e só crescendo como uma grande ferramenta retentora de atenção. E conteúdo longo, conteúdo denso é o conteúdo que vende. A autoridade de podcasters, por exemplo, de pessoas que são hosts de podcast, já está ultrapassando a autoridade na hora de venda, né, de pessoas que são influenciadores, só para você ter uma noção. Tem várias pesquisas, você pode dar uma pesquisada por aí, você vai ver que tem várias pesquisas que confirmam isso. Então, empresas que querem o público que você vai atrair podem patrocinar seu podcast. Eu dividiria em 2 tipos de patrocínio. Um patrocínio de oferecimento, um patrocínio master, uma empresa que vai oferecer o seu podcast, você vai falar sobre ela nos seus episódios, ela vai aparecer, talvez, como acontece lá no nosso estúdio, né? Numa TV que fica atrás, é uma empresa que você vai falar sobre, você vai criar um vínculo maior e você vai poder pedir um valor maior também de patrocínio, porque ela é o patrocínio principal. Mas também tem patrocinadores que querem apenas passar lá na hora do seu podcast, ou nos cortes, tem um loginho, alguma coisa mais singela, ou até mesmo, como é o caso lá do nosso estúdio, que a gente tem uma estante atrás, a gente consegue colocar adornos, acessórios referentes ao podcast. Então, fica focado em pensar que empresas que você pode chegar no tete-a-tete para negociar um espaço. E se você tiver com medo de fazer isso logo no início, não tenha. Por quê? Os grandes anunciantes já sabem que podcast dá retorno. Então, eles estão de olho em oportunidades de podcasts que estão no início. Se estão no início e têm potencial, logo são baratos, logo podem ser uma grande oportunidade de investimento para essas pessoas e empresas.
Se você quer criar o seu podcast, e ele não é de entretenimento, ele é um podcast focado em aumentar a sua autoridade e presença no digital, o seu podcast pode e deve ser híbrido. O que eu quero dizer com híbrido? Não adianta você entrevistar só as pessoas, só você ser o host e você sempre está lá entrevistando. Pelo simples fato que, se você só entrevista, a autoridade é do entrevistado. A pessoa que é entrevistada é a pessoa importante. Ponto 2. Se você só entrevista, você pouco terá cortes relacionados ao seu conteúdo, e são os cortes, que são conteúdo superficial, que vão atrair a sua audiência para o conteúdo que importa, que é o conteúdo denso, onde você constrói conexão e autoridade. Você tem que ter cortes. Para isso, eu te indico que o seu podcast seja um podcast híbrido, onde você convida pessoas e você aumenta seu networking, sua bolha de influência, trazendo pessoas legais para te conhecer e para dividir a autoridade com você no seu episódio de podcast, mas também você tem um host para te entrevistar, um cara que vai fazer as perguntas certas para você responder essas respostas estarem focadas em corte. E aqui eu tenho que fazer um disclaimer. Não faça podcast fake. É aquele podcast que todo mundo sabe que não está rolando podcast. É aquele podcast que a gente sabe que não tem ninguém na frente da pessoa que está falando. Não faça isso, está manjado, todo mundo já percebeu. Cara, não faz isso, tá? Consiga uma pessoa que possa te entrevistar, que entenda do seu nicho, do seu micro nicho, da sua autoridade e faça as perguntas certas para você. Faça um podcast híbrido. E última dica sobre isso, um podcast curto, de 20 a 40 minutos no máximo. Podcasts focados em autoridade ou em um negócio específico sempre são focados em uma minutagem menor. As pessoas não estão ali para aprender nada. Quer dizer, ao contrário, as pessoas não estão ali para se entreter, elas estão para aprender tudo. Elas querem determinada dor ou problema que seja solucionado. Eles querem solucionar isso. Então tem que ser rápido, tá bom? Pensa assim, eu consigo fazer num tempo onde uma pessoa vai fazer um treino na academia e consiga me ouvir, uma pessoa dentro de uma cidade, voltando do trabalho, possa me ouvir ou possa me ver, e que tem até um ponto que eu não tinha pensado. Faça podcast pensando no YouTube, tá bom? No YouTube, de vídeo. Porque aí você pode dividir esse podcast de vídeo, né, que às vezes chamam até de videocast, em um podcast de áudio, para Spotify e outras plataformas. Mas o importante é que você faça um podcast focado na audiência que você quer atrair para monetizar o seu conhecimento com produtos de conhecimento. Ponto 3. O que você vai falar no seu podcast? O que eu posso te adiantar é, o seu podcast não é sobre você. O seu podcast é sobre as pessoas que têm um problema que você quer resolver. Pensa sobre isso. Essas pessoas, quais seus interesses, desejos, sonhos, medos e principalmente problemas e dores que essas pessoas têm e que você pode solucionar. Essa é a raiz da sua linha editorial. Problemas e dores. Problemas e dores. Tenha certeza absoluta que quando você fala de uma dor e aprofunda, abre a ferida mesmo e bota a cara lá dentro, falando sobre a dor que aquela pessoa sente com aquele tipo de problema que ela está enfrentando, muito mais facilmente você vai atrair a atenção das pessoas. Fale sobre o que elas estão sofrendo, fale sobre como elas se sentem, isso é dor, e como elas podem resolver. Mostre para elas como elas podem sair do ponto A com problemas e dores e irem para o ponto B, que é o ponto de interesse delas, e sempre utilizando como veículo a solução que você oferece, o conhecimento que você sabe, as técnicas que você tem e tudo que você pode oferecer. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, e se você é um ótimo profissional analógico e quer entrar no mundo digital, ou seja, monetizar a sua mente, você já entendeu que a internet é um caminho inevitável, eu posso te ajudar se você estiver perdido. Eu tenho uma consultoria que é uma análise de perfil do Instagram. A gente vai criar o seu diagnóstico, entender como que você está hoje nas redes sociais. Eu vou também te dar um plano de ação e uma oportunidade para você poder mudar de vida e de uma vez por todas atingir a quantidade de pessoas que você merece e influenciar as pessoas que precisam de fato de você, e o mais importante, as pessoas que precisam e valorizam o que você carrega. A sua verdade é importante demais para você esconder ela da gente. Precisamos ser liderados
por você. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, porque assim você vai receber mais conteúdos meus e mais conteúdos de pessoas como eu, que falam sobre os assuntos que você se interessa. Fique em paz e até o próximo vídeo.